Tem casos que não impressionam pela cena, mas pelo silêncio. E foi exatamente esse silêncio que ficou preso dentro daquela casa por 5 meses. Quem me chamou foi a polícia técnica. A solicitação era direta, sem detalhes. Corpo encontrado em residência, vítima presumida do sexo feminino, idosa, tempo estimado de óbito indeterminado. Nada fora do padrão, até então. Quando a gente chegou, a porta já tinha sido arrombada por ordem judicial. Do lado de fora, a grama estava alta, a caixa de correio entupida de panfletos e o portão amarrado com arame. A casa era simples, de esquina, com pintura antiga e cortinas puxadas desde sabe-se lá quando. Dava para perceber que ninguém entrava ali há muito tempo. Mas não foi a aparência que me pegou de surpresa, foi o clima. Não sei se você já entrou numa casa que parece parada no tempo. A sensação é de estar invadindo algo que deveria ter seguido adiante. O ar estava seco, abafado, como se os cômodos estivessem esperando por alguém que nunca voltou. Os móveis todos no lugar, a televisão desligada, um copo pela metade em cima da pia, uma sandália caída no corredor. Tudo imóvel, mas sem o peso de uma tragédia explícita. Era só estagnado. A vítima estava no quarto. E o que mais me chamou a atenção, o que me fez parar na porta e respirar mais fundo antes de entrar, foi que não havia sinal algum de tumulto. Nada derrubado, nenhuma tentativa de levantar, nenhum gesto interrompido. Ela estava deitada, de lado como quem escolhe a posição mais confortável. Lençol puxado até o ombro, travesseiro ajeitado, mão direita sobre o peito, segurando um terço. A mão estava fechada com tanta firmeza que as marcas das contas estavam impressas na pele. E o rosto não mostrava medo, nem dor. Era sereno, mas não no sentido poético. Era sereno demais para quem ficou ali por 5 meses. Sim, 5 meses. A estimativa veio depois, com base nos registros da Companhia de Luz e Água, data do último recebimento de aposentadoria e o relato dos vizinhos. Ela não saía muito, fazia compras uma vez por semana, andava devagar, quase sempre sozinha. Uma ou outra conversa com alguém do bairro, mas nada frequente. Era vista como a senhora discreta da casa da esquina. O motivo da demora para perceberem a ausência foi justamente esse. Ninguém achou estranho ela sumir. Não tinha filhos por perto. Os que existiram, segundo um documento antigo guardado no armário, moravam em outros estados. Um deles com paradeiro desconhecido. O outro, supostamente falecido. A polícia achou estranho que a casa não exalava o cheiro característico de decomposição. E aí entra a parte que mais me incomoda até hoje, e que gerou debate entre colegas experientes. O corpo estava bem conservado, não no sentido estético, mas no sentido técnico. A decomposição estava muito abaixo do esperado para um óbito ocorrido há quase meio ano. As roupas estavam secas, o colchão ainda firme, os lençóis com dobras intactas. E a pele, embora ressecada e levemente escurecida, não apresentava colapsos visíveis. Nenhuma infestação, nenhuma exsudação. O quarto tinha se comportado como uma câmara selada. Mais tarde, a análise física do ambiente ajudou a explicar. A casa tinha ventilação praticamente nula. Janelas fechadas, portas internas encostadas. A umidade do ar era muito baixa na região naquela época do ano. E o quarto dela, em especial, era voltado para o sul e tinha cortinas espessas, o que impediu variações térmicas maiores. Mas mesmo assim, não é comum. Já vi corpos em câmaras refrigeradas por 3 meses em estado mais comprometido que aquele. O que mais mexeu comigo, no entanto, não foi o estado físico. Foi o detalhe do terço. Ela morreu rezando, ou tentando. Não sei se de medo, se de cansaço ou se de costume. Mas segurava o objeto com tanta firmeza que parecia ter escolhido morrer ali mesmo, naquela posição. E a pergunta que ficou ecoando no laudo, e na minha cabeça, era: quanto tempo levou
até alguém notar. Ninguém tem essa resposta. Durante a perícia no imóvel, encontramos uma agenda aberta na cozinha. Última anotação: terça, buscar pão e frango. Não dizia o mês. Mas o calendário pendurado atrás da porta tinha o mês de abril riscado até o dia 11. Foi o último sinal de rotina. Depois disso, tudo parou. A perícia confirmou a ausência de violência, nenhum sinal de invasão, nenhum vestígio de remédio ou substância fora do comum. Causa provável da morte: parada cardíaca durante o sono. Natural, silenciosa, solitária. É nessas horas que o trabalho técnico dá lugar a um silêncio estranho entre a equipe. Porque ali não teve crime, não teve mistério, não teve grito. Teve uma vida que simplesmente se encerrou, sem ninguém ao redor para perceber. Quando fechamos o saco mortuário, o terço foi deixado junto. Era o único objeto pessoal com ela naquele momento. Fiquei pensando no que teria passado pela cabeça dela naqueles instantes finais. Será que sabia que ninguém viria? Será que aceitou? Ou apenas estava cansada? Depois que o corpo foi removido, a casa voltou a ficar em silêncio. Mas dessa vez, era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio do abandono. Era o silêncio do "e agora?". As pessoas da rua começaram a aparecer. Gente que passou 5 meses ignorando aquela janela fechada, aquela caixa de correio lotada, e de repente todo mundo lembrava da senhora. Uns diziam que tinham visto ela no mercado, outros que sempre a cumprimentavam de longe. Mas ninguém, de fato, havia sentido falta. É nessas horas que a memória coletiva vira uma forma de defesa, uma tentativa de se convencer de que não foi por mal, de que a gente não notou porque era o jeito dela, reclusa, discreta. Mas a verdade é que a gente só percebe quem some quando fazia algum barulho enquanto estava presente. E ela não fazia. No IML, os comentários eram curtos, técnicos. Um caso como aquele não aparece todo dia, mas também não entra em manchetes. É o tipo de morte que passa por baixo da porta, devagar, sem pressa, sem chamar atenção. Preparamos o laudo com tudo documentado. Data estimada, condições do ambiente, observações sobre o estado do corpo. Um relatório limpo, preciso, como deve ser. Mas mesmo depois de entregar o documento, aquele caso continuou comigo. Não pelo que vi, mas pelo que ninguém viu. O que mais me pegava era imaginar o que teria acontecido se ninguém notasse por mais tempo. Talvez ela só tivesse sido encontrada quando a casa fosse colocada à venda por dívida, ou quando algum parente distante resolvesse aparecer. E mesmo assim, talvez já fosse tarde demais até para um reconhecimento. Mas ela teve um último gesto que impediu isso. Aquela mão segurando o terço, aquele pequeno aperto de fé, seja lá o que tenha significado para ela, foi o que deu sentido à cena. Mostrou que, apesar de tudo, ela morreu como viveu, sozinha, mas com uma intenção. Não foi abandono completo. Teve um traço de escolha ali, um resquício de dignidade no meio do esquecimento. A parte burocrática seguiu o curso normal. Ninguém apareceu para reclamar o corpo nos primeiros dias. A funerária de plantão aguardou o prazo padrão e depois o corpo foi encaminhado para sepultamento social. Sem velório, sem flores, sem nome no convite. Apenas uma identificação numérica, uma cova simples e mais um registro nos arquivos do sistema municipal. E foi aí que me veio o desconforto mais profundo. A possibilidade real disso acontecer comigo, ou com qualquer um. Porque a gente pensa que não. Acha que tem gente suficiente ao redor, contatos no celular, colegas de trabalho, família. Mas e se todo mundo estiver ocupado demais para perceber? Esse caso me fez revisar coisas pessoais. Olhar de novo a agenda, os contatos que parei de responder, as promessas que empurrei com desculpas de cansaço. Porque se uma vida inteira pode se encerrar e ficar ali,
deitada por 5 meses, sem que ninguém se pergunte onde você está. Então tem alguma coisa errada no jeito que a gente se conecta. Um dos policiais que entrou comigo naquela casa comentou dias depois que sonhou com ela. Disse que no sonho, a senhora estava sentada na cama, com a mesma roupa, olhando para a porta como se ainda esperasse alguém chegar. Ele riu quando contou, mas a risada era nervosa. Tem coisas que grudam na gente mesmo quando a gente tenta racionalizar. Eu não sonhei com ela, mas pensei nela por semanas, especialmente quando passava por bairros silenciosos ou quando via alguma casa com as luzes apagadas por muito tempo. De vez em quando ainda penso. Outro detalhe que ficou na minha memória foi um recorte de jornal antigo colado dentro da porta do armário dela. Era uma notícia simples, falando sobre um projeto social da terceira idade no bairro. Um grupo de caminhada desses que se reúnem cedo na praça. E embaixo da manchete, alguém, talvez ela mesma, tinha escrito de caneta: talvez ir um dia. Mas ela nunca foi. E eu acho que essa frase resume muita coisa. Talvez ir um dia. A vontade de sair, de se juntar, de estar, mas que ficou travada no talvez. E o talvez virou nunca, e o nunca virou 5 meses de esquecimento. Eu não sei o nome da senhora. Ele apareceu depois nos documentos, claro. Mas para mim, ela ficou sendo a mulher do terço. E isso não é desrespeito. É só a forma como o meu cérebro catalogou a história. Não como um número de protocolo, mas como uma imagem que não vai embora. A imagem de alguém que morreu sozinha, mas com calma. A imagem de uma vida inteira que ficou intacta por tempo demais. Tempo suficiente para nos fazer questionar o que realmente significa estar vivo entre os outros. Desde então, tenho sido mais atento. Não só nos laudos, mas nas pessoas ao meu redor. Porque às vezes o silêncio é o único pedido de ajuda que alguém ainda consegue fazer. E o mais assustador é quando ninguém escuta. Eu sou o único médico legista aqui da cidade. O único, já faz 7 anos. E se me perguntassem, eu diria que é tempo demais para um homem só dar conta do que aparece nesse necrotériozinho colado no hospital. Não tenho assistente, não tenho auxiliar técnico, não tenho sequer um aparelho de ar-condicionado que funcione direito. O que eu tenho é uma sala com cheiro de formol impregnado no teto, uma mesa de aço que range e uma pilha de protocolos que ninguém lê. A cidade é pequena, interior do centro-oeste, gente simples, tranquila até. Mas morte, meu amigo, não escolhe CEP. Naquela terça-feira, pouco antes das 9, me ligaram avisando que o corpo de Dona Nair ia chegar. Não precisava nem me explicar quem era. Dona Nair era conhecida por todo mundo por aqui, benzedeira das antigas, daquelas que sabiam o nome de erva só pelo cheiro. Nunca foi de hospital, nunca foi de médico, criou 3 filhas só com chá e simpatia. Faleceu dormindo, em casa, segundo as filhas. 90 anos, quase. Morte natural, documentação em ordem. Mas como manda o protocolo, foi encaminhada para mim. Nessas horas, o povo mais novo da cidade costuma fazer cara feia. Acha um desrespeito cortar uma mulher como ela, mesmo que seja para cumprir um dever técnico. Mas regra é regra. Quando recebi o corpo, me chamou a atenção a rigidez. E olha que eu tô acostumado. Já fiz exames em corpos depois de incêndio, afogamento, até situação de abandono por semanas. Mas aquilo ali estava diferente, rígida demais. A temperatura ambiente estava alta, o que já acelera a decomposição, mas ela parecia travada, como se tivesse sido congelada em vida. Não dava para movimentar nem a mandíbula. Deixei isso anotado por alto, mais por hábito que por alarme. Comecei o procedimento pela cavidade abdominal, como de praxe. Corte limpo, afastamento dos tecidos. E aí eu senti uma resistência. Parecia um nódulo, mas não era firme como tumor calcificado. Tinha uma textura estranha.
Me lembrou um tecido fibroso enrolado em camadas. Fui isolando aquilo com calma e percebi que não era parte de nenhum órgão. Era algo que estava entre o fígado e o baço, mas não conectado a nenhum sistema funcional. Quando retirei completamente, aí o estranhamento virou incômodo. Era um pano, embolado sobre si mesmo do tamanho de uma mão fechada, encharcado de uma cera escura e espessa, e no meio tinha cabelos humanos e 3 dentes. Um deles era dente de leite. O pano parecia ter sido costurado por dentro. Aquilo ali era um trabalho. Um desses que a gente costuma ouvir falar, mas que nunca espera ver dentro de alguém. E a questão mais absurda, não havia cicatriz nenhuma, nenhum corte anterior, nada que indicasse que aquilo foi introduzido, nem via oral, nem via cirúrgica, nada. O tecido ao redor tinha um aspecto que lembrava absorção, como se aquilo tivesse sido engolido, mas não do jeito tradicional, como se tivesse crescido ali. Registrei o achado como material não identificado entre vísceras, sem muitos detalhes. Não sou perito em folclore, sou médico, mas vou te dizer uma coisa que até agora não me sai da cabeça. O corpo mudou depois que retirei aquilo. A pele dela, que antes estava tensa e escurecida, ficou mais clara, mais relaxada, como se aquilo fosse um peso preso dentro dela mesmo depois da morte. E agora, sem aquilo, ela finalmente estava em paz. Fechei o corpo, finalizei os exames e arquivei tudo. Não falei nada para ninguém, nem para as filhas, nem para o diretor do hospital. Não porque eu tive medo, mas porque não sei o que eu teria dito. Que tirei um trabalho de dentro da barriga de uma benzedeira, que aquilo parecia ter se fundido com os órgãos ao longo dos anos, que não tinha cicatriz. Não ia adiantar, ninguém ia querer escutar isso. E foi só no fim do dia, quando já estava anoitecendo, que bateram na minha porta. Já era quase 7h30 da noite. Eu tinha acabado de tomar banho, ainda de bermuda e camisa regata, quando ouvi a batida na porta da frente. A maioria das pessoas aqui conhece meu carro, sabe onde moro, sabe que a luz da sala acesa significa que estou em casa. Mas quase ninguém aparece assim, sem avisar. Muito menos nesse horário. Abri a porta com certo receio, e ali estavam 3 pessoas paradas na calçada. Não subiram os 2 degraus da minha varanda, ficaram ali, quietas. As 2 filhas da dona Nair e um rapaz que eu não reconheci de primeira. Devia ser neto, pensei. Elas não me cumprimentaram direito. Fizeram só um gesto com a cabeça. As 2 vestiam preto, mas não era luto formal. Era roupa simples de quem estava em casa. O rapaz parecia nervoso, mexia nas mãos o tempo todo. Foi a mais velha que falou. O senhor já terminou o exame? Disse que sim, que o corpo já estava liberado, que podiam providenciar o velório na manhã seguinte, como haviam combinado com a funerária. A mais nova então baixou os olhos e perguntou: "O senhor chegou a ver alguma coisa?" Nesse momento algo travou em mim. Não perguntei o que elas queriam dizer com alguma coisa, porque eu sabia, e elas sabiam que eu sabia. Ficamos num silêncio de poucos segundos, mas que pareceu encher a noite inteira. Eu apenas respondi. O corpo estava em ordem. A mais velha fez um gesto sutil com a cabeça, como se tivesse confirmado algo consigo mesma. A mais nova agradeceu, com a voz baixa. O rapaz continuava calado. Eles viraram e foram embora. Simples assim, sem drama, sem mais perguntas. Fechei a porta ainda com aquele aperto no peito. Não sei explicar. Não era medo. Era como se eu tivesse atravessado uma linha, um limite. E mesmo tendo feito tudo certo, do ponto de vista técnico, algo me dizia que eu não devia ter mexido. Fui dormir mal. Acordei antes das 5, com a cabeça latejando e o travesseiro molhado de suor. Quando abri a porta para pegar o jornal, estava ali, uma garrafa de vidro, dessas de licor antigo, com uma rolha grossa tampando. Dentro, ervas secas, raízes e um líquido escuro.
Amarrado no gargalo com linha vermelha, tinha um papel dobrado, velho, amarelado, escrito à mão: "Obrigado por não falar." Senti meu estômago revirar. Levei a garrafa para dentro, deixei em cima da pia da cozinha. Fiquei olhando para aquilo por horas. Não abri, não toquei mais. Deixei ali por dias, como se fosse parte da casa. Ninguém comentou, ninguém apareceu mais. Na semana seguinte, uma auxiliar de enfermagem do hospital comentou que o velório da dona Nair tinha sido cheio. Gente da cidade, da zona rural, até de fora. Disseram que a família não quis fazer velório em capela. Foi em casa, no terreiro, onde ela benzia as pessoas. Contaram que as filhas não choraram, só ficavam ali em pé, como se estivessem velando outra coisa. Tentei seguir minha rotina, enterrei aquilo tudo no fundo da cabeça, mas nem sempre consigo esquecer. Volta e meia, quando tô sozinho no necrotério, principalmente nas madrugadas que fico mais tempo por lá, me pego pensando no objeto que tirei do corpo dela. No pano embolado, no dente de leite, na cera e no jeito que a pele dela mudou depois da retirada. Já fiz centenas de exames em corpos aqui, já vi coisa mal explicada, mas sempre encontrei algum caminho racional para me apegar. Dessa vez, não deu. Nenhum livro de anatomia fala sobre um tecido orgânico se acomodar ao redor de um objeto estranho sem nenhuma reação inflamatória, nenhuma reação imunológica, nenhum vestígio de rejeição. Nada. Era como se o corpo tivesse aceitado aquilo. Ou pior, como se precisasse daquilo. E foi isso que me fez mal depois. Não o objeto, mas a ideia de que talvez, por um instante, eu tenha interrompido alguma coisa. Tocado num equilíbrio que não era meu para tocar. Fiquei meses sem falar disso. Nunca comentei nem com outros colegas legistas da capital. Mas tem dias que essa história me volta inteira, como se tivesse acontecido ontem. Como se o cheiro daquela sala, naquela manhã, ainda estivesse impregnado na minha roupa. Hoje em dia, a garrafa não está mais na pia. Está guardada num armário dos fundos, dentro de um pano branco, junto com algumas coisas que não gosto de deixar à vista. Nunca abri, nunca joguei fora. E, sinceramente, nem sei por quê. Talvez por respeito, talvez por medo, ou talvez por saber que aqui nesse lugar onde todo mundo se conhece, tem coisa que a gente vê e finge que não viu. Eu estava de plantão naquela noite, madrugada de terça, o tipo de turno que costuma ser mais tranquilo ou mais perturbador, não tem meio termo. E naquela noite foi o segundo tipo. Chegou por volta das 2 da manhã. Homem, aproximadamente 35, talvez 40 anos. Nenhum documento com ele. Foi encontrado caído na entrada de um prédio residencial da zona oeste, alvejado no tórax e na perna. Vizinhos ouviram os disparos, chamaram a polícia, mas ele não resistiu antes da ambulância chegar. E isso, para mim, era mais uma ocorrência. A gente se acostuma a trabalhar no modo técnico. Um corpo chega, você faz o que tem que fazer, com todos os protocolos. E pronto. Não é você que está ali. Não é a sua história. É um material de análise. Isso é o que te ensinam. É o que te cobram. E com o tempo, você aprende a acreditar nisso. Mas naquela madrugada, eu não consegui. O corpo estava com o rosto parcialmente desfigurado. Provavelmente caiu com o rosto no chão. Ferimento na sobrancelha, hematoma extenso no lado esquerdo. Mas não era isso que chamou minha atenção. Foi a tatuagem. Tinha uma tatuagem no ombro direito. Pequena, uma bússola. Idêntica a uma que eu já tinha visto, e aquilo acendeu alguma coisa em mim que eu tentei ignorar. Dei sequência ao protocolo, segui com a retirada da camisa, exame externo, e continuei tentando me convencer de que era só semelhança, que não era ele. Mas aí veio o segundo sinal. O corpo tinha uma aliança, modelo simples, sem gravação, dourada, mas com um detalhe no centro, um pequeno entalhe em diagonal.
Eu já tinha visto aquilo. Na verdade, eu já tinha segurado aquela aliança antes. Foi um presente da minha esposa para o melhor amigo dela, uns 2 anos atrás. Na época, ela dizia que era uma forma de simbolizar a amizade, de mostrar gratidão, porque ele tinha ajudado ela com uma fase difícil. Eu achei estranho, mas engoli. Ela sempre foi expansiva. E eu sempre fui mais reservado. Um homem de laboratório, de silêncio, de bisturi. Eles se viam com frequência. Eram amigos desde a faculdade, segundo ela. Ele nunca me olhava muito nos olhos, mas era sempre educado. E eu preferia não pensar demais. A gente escolhe onde quer colocar luz. Eu escolhi não iluminar. Na hora em que vi aquela aliança, a sala ficou menor. Eu suei dentro da luva. E mesmo assim, continuei. Segui com a abertura do tórax. Lesão perfurante entre a 3ª e a 4ª costela, lado esquerdo. Sangramento interno extenso. Hemotórax. Um dos disparos atravessou o pulmão. Outro fragmentou o fêmur. Lesões compatíveis com morte rápida. A vítima provavelmente perdeu a consciência em menos de 2 minutos. Enquanto falava isso para mim mesmo, enquanto anotava, eu tentava não olhar para o rosto, porque o rosto, ele começou a fazer sentido. Mesmo desfigurado, mesmo com os traços alterados pelo inchaço, era ele. Eu já tinha visto aquele rosto dezenas de vezes. Na minha sala de jantar, no sofá da minha sala, no porta-retratos da estante. Naquele momento, eu não chorei, não tremi. Eu só senti uma coisa: travar. Como se tivesse uma parede de vidro entre o que eu estava fazendo e o que eu estava sentindo. Só que a rachadura estava ali, crescendo. Continuei a necropsia, fígado preservado, estômago vazio, sinais compatíveis com o horário de morte recente. Nada ali importava mais. Mas eu tinha que seguir, porque o nome dele ainda não era oficial. Peguei o celular. Não é procedimento, mas naquele caso, eu precisava confirmar. Digitei o nome do prédio no registro da ocorrência. Cruzei com endereços. Acessei o banco de dados da portaria eletrônica. Consegui. Ela apareceu. Na noite anterior, às 23h36, entrando no prédio, 30 minutos depois, saindo, sozinha, sem pressa, com um moletom que eu conhecia. Ela não parecia nem um pouco deslocada. Aquela cena me deu certeza e ao mesmo tempo me destruiu em silêncio. Eu não falei nada para ninguém, não liguei para ela, não fui embora, não gritei, só continuei. Costurei o tórax dele, recompus o rosto com o que dava, tirei as fotos obrigatórias, assinei o laudo. Causa da morte: ferimento por disparo de arma de fogo com comprometimento pulmonar e hemorragia interna. Finalizei com o mesmo carimbo de todos os dias, só que aquela noite nunca terminou. Quando acabei, fiquei mais um tempo na sala. Olhei o corpo dele pela última vez, agora coberto com o lençol branco. E por um segundo, só um segundo, eu pensei em deixar algo ali. Um bilhete, uma pergunta, um aviso, mas não deixei nada, só fechei a porta. Nos dias seguintes, ninguém comentou nada. A equipe do plantão arquivou o caso como qualquer outro. O corpo foi identificado oficialmente no dia seguinte e entregue à família. Ninguém ligou os pontos. Ninguém desconfiou que eu o conhecia. Ninguém viu meu nome no laudo e pensou 2 vezes. Porque eu fui profissional, como sempre fui. Como esperam que a gente seja. Só que daquela vez, eu estava em frangalhos por dentro. Na noite seguinte, ela chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Falou que o trânsito estava ruim, que o hospital estava cheio, que estava cansada. Ela me beijou no rosto, como sempre fazia, e eu deixei. Não perguntei nada, não falei nada. Sentei à mesa, jantei. Escutei as mesmas histórias do plantão que provavelmente nem existiu. Ela sorria, me olhava nos olhos, falava sobre o fim de semana. E eu pensava,
Será que ela sabe que ele morreu? Será que viu na televisão? Será que soube pelo celular? Ou será que estava esperando ele responder uma mensagem que nunca mais vai chegar? Essa dúvida me come até hoje. Teve um momento em que eu quase falei, não por raiva, mas por necessidade, por querer devolver a dor, mostrar que eu sabia, que eu vi, que eu toquei no corpo dele, que eu costurei o peito de quem ela dizia ser só um amigo. Mas eu não consegui, porque tinha uma coisa pior. Eu ainda amava ela, ou amava a imagem que eu construí dela. A mulher que dividia a cama comigo há mais de 10 anos, que me esperava voltar dos plantões, que me ouvia em silêncio quando eu falava de coisas que ninguém mais suportava ouvir. Eu me perguntava, em que momento aquilo começou? Em que momento a traição virou rotina? E por que eu não percebi? Talvez porque eu também estava ausente, fisicamente presente, emocionalmente anestesiado. Talvez o amor dela tenha se perdido em algum desses turnos de 36 horas. Talvez o amor dela nunca tenha existido do jeito que eu imaginei. Ou talvez tenha existido, mas só até ele aparecer. Nunca mais toquei nesse assunto com ninguém. Nem com ela, nem com psicólogo, nem comigo mesmo. Guardei, enterrei, mas o que a gente enterra continua dentro. Passei a trabalhar mais. Me oferecia para turnos noturnos, finais de semana, feriados. O silêncio do IML era mais suportável do que o silêncio da minha casa. Ela notou. Começou a perguntar se eu estava bem, se queria conversar. Dizia que eu estava estranho, frio, ausente. E eu pensei, que ironia. Depois de um tempo, ela parou de tentar. O silêncio virou um acordo. Continuamos juntos por inércia. Dois estranhos que se conhecem demais para se separar e de menos para continuar. Eu nunca toquei no nome dele. Nem quando meses depois ela comentou casualmente que tinha perdido contato com aquele amigo, que ele tinha sumido do nada, que talvez tivesse se mudado. Eu fiquei olhando para ela e só respondi, às vezes a gente desaparece mesmo. Ela não entendeu, ou fingiu que não entendeu. Essa história não tem um final, não tem catarse, não tem vingança, não tem resposta. Tem só um corpo, uma mesa fria, uma aliança e um homem que, pela primeira vez em 20 anos de profissão, sentiu ódio enquanto segurava um bisturi, mas também sentiu pena, não dele, nem dela, de si mesmo, porque naquele instante eu percebi que meu casamento já estava morto muito antes daquele corpo chegar. O que veio depois foi só o exame final. Hoje eu não estou mais com ela, mas também não me separei. A gente só parou de existir juntos. Ela ainda mora na mesma casa, tem a chave. Às vezes dorme lá, às vezes não. Eu não pergunto. Ela não responde. E eu continuo aqui, trabalhando, assinando papéis, atestando mortes, costurando corpos. Mas toda vez que fecho os olhos, é o rosto dele que aparece. Não pelos ferimentos, não pela tatuagem, nem pela aliança, mas pela expressão que ele tinha. Como se soubesse, como se aquele olhar, mesmo morto, tivesse me dizendo, você não sabia de nada. Meu nome não importa. Também não importa o hospital nem a cidade. O que importa é que eu trabalho no IML, auxiliar de necropsia. Não é glamuroso, não é como parece em série de TV. É pesado, fede e quase sempre é solitário. Comecei novo, com 21. Primeiro só limpando sala, depois auxiliando os legistas. Hoje em dia faço quase tudo, menos a parte oficial, que é deles. Gente acha que a gente vira frio por causa da rotina, mas não é bem assim. Tem dia que sim, tem dia que só cansa. E tem dia que acontece coisa que nem com 20 corpos na sala você esquece. Naquele dia estava tudo normal, frio, cheiro de formol misturado com o do café velho da sala dos fundos. Chegou um corpo feminino, sem identificação.
encaminhado pela equipe do pronto-socorro. Parada cardiorrespiratória. Apresentava histórico de dor torácica nas últimas 24 horas. Não resistiu. Vieram só com um papel de atendimento emergencial, sem ficha completa. Nada de parentes, sem documentos. Chamaram de mulher desconhecida. Não era jovem, nem velha demais. Uns 50 e poucos, talvez. Magra, pele escura, cabelo curto e maltratado. O tipo de pessoa que, se morrer na rua, ninguém nota por alguns dias. A gente já está acostumado. Preparei a sala como sempre. Coloquei os materiais em ordem, abri o jaleco, puxei a bandeja de aço devagar. Tudo igual, tudo como sempre. Comecei os procedimentos padrão, região torácica, nada de anormal além do que já se suspeitava. Coração, sinais compatíveis com infarto agudo. Mas foi na hora de inspecionar o abdômen que alguma coisa travou. Tinha uma cicatriz vertical ali, pequena, antiga, mal feita, costurada com ponto de trator, do tipo que se fazia antigamente em partos complicados. Parei, olhei, fiquei em silêncio por uns segundos, talvez minutos. Aquela cicatriz era igual à minha, igual, mesmo traço, mesma curvatura lateral no fim da linha, mesma marca torta, como se tivessem tremido na hora de costurar. Não é comum ver isso. Encostei o bisturi no inox, tirei as luvas e fui para a sala do fundo. Peguei o prontuário que veio do hospital. Estava incompleto, mas tinham anexado um laudo digital da emergência. Nele constava a data estimada de nascimento. 22 de setembro de 1971. Local de nascimento. Mesmo hospital onde eu nasci. Consta também que ela teve um único parto cesáreo complicado em 1993, registrado sem nome do pai, com bebê do sexo masculino. Parto de risco, hemorragia grave, internação por 10 dias. Nunca voltou a dar entrada no hospital depois disso. Minha mão suou por dentro da luva na hora, e não era por nojo, nem por medo. Eu nasci em 17 de setembro de 1993, hospital público da mesma cidade. Minha mãe biológica tinha morrido no parto, diziam. Me deixaram no abrigo, foi o que contaram. Adotei essa história como minha. Nunca fui atrás. Nunca me doeu o bastante para cavar, até agora. Voltei para a sala, coloquei as luvas de novo. Terminei o exame, fechei a cavidade. Limpei, costurei, lavei o corpo, vesti um lençol limpo, separei para refrigeração até que alguém, se aparecesse, fizesse o reconhecimento. Mas ninguém apareceu. Ela foi enterrada como indigente dias depois. Eu acompanhei à distância sem falar nada, sem escrever nada, sem fazer parte oficialmente. Enterrei ela com as próprias mãos, mas ninguém sabe disso, nem a administração. Nunca comentei, nem com minha esposa, nem com meu pai adotivo, nem com nenhum colega. Só fiquei olhando aquela cicatriz e o nome dela que nem constava. Talvez ela soubesse, talvez não. Eu também não sei de mais nada. A ficha dela ficou lá, incompleta como tantas outras. Nem nome, nem contato de familiar, nem documento. Era só um número, um corpo, um procedimento a ser cumprido, igual a centenas de outros que passaram por mim, mas não era igual. Não para mim. No dia seguinte, o legista perguntou se já tinha feito a parte inicial. Respondi que sim, tudo dentro do esperado. Causa natural. Ele assinou. Ninguém desconfiou de nada. Teve uma hora que pensei em contar, não sei porquê, talvez só para tirar de dentro. Mas quando abri a boca, nada saiu. Fiquei calado. Olhei para ele e só balancei a cabeça. Era como se ao falar eu perdesse o controle daquilo. Então escolhi deixar guardado, onde ninguém podia tocar. Fui para casa naquele dia mais cedo. Peguei o metrô no mesmo horário de sempre, mas parecia outro mundo. As pessoas ao redor rindo, mexendo no celular, brigando por espaço. E eu ali parado, com a cabeça cheia daquilo. Dela, da cicatriz, do hospital, do silêncio. Passei a noite em claro.
Fui até a gaveta onde guardo meus documentos. Catei minha certidão de nascimento. O nome da minha mãe estava lá. Nome de registro civil. Inventado. O abrigo colocou. Não existia. O número do hospital de origem batia com o do documento que veio junto com o corpo. Eu só confirmei o que já sabia. Não chorei. Não gritei. Não entrei em crise. Só sentei no chão e fiquei olhando aquilo como quem olha para uma parede vazia por horas. Era ela. A mulher na mesa era minha mãe. E eu só soube tarde demais. Nos dias seguintes, fiz de tudo para voltar à rotina. Consegui. Trabalho ajuda a esquecer. Quando você está cercado de morte o tempo todo, o choque vira ruído. Mas, de vez em quando, a imagem dela voltava. O corpo estendido, o cheiro de álcool, a luz fria da sala e a cicatriz. Sempre a cicatriz. Comecei a pensar em coisas que nunca pensei antes. Como será que ela viveu? Será que me procurou? Será que me quis? Será que teve medo? Será que me viu alguma vez na rua e não reconheceu? Ou será que me reconheceu e ficou em silêncio também? Não sei. E talvez nunca saiba. Teve um dia que fui até a administração perguntar, como se fosse por curiosidade de algum caso antigo. Falei que queria consultar arquivos de óbitos de indigentes daquele mês. Me mostraram a listagem. Lá estava ela. Corpo feminino. Data de entrada. Data de saída. Enterro simples. Local. Quadra 18. Sepultura sem nome. Fui até lá depois do expediente. Era um cemitério público sem cercado. Vi os túmulos mais recentes, marcados com estacas e números. A dela era a penúltima da fileira, terra ainda solta, sem flor, sem vela, sem ninguém. Fiquei em pé ali uns 15 minutos. Não disse nada, não levei nada, não rezei, só fiquei. Sabe o que é mais estranho? Eu não senti dor, nem saudade, nem raiva. Senti um tipo de peso diferente, um silêncio mais profundo que os outros, um tipo de ausência que não avisa que está ali, mas ocupa tudo. Voltei outras vezes, nunca no mesmo dia da semana, nunca no mesmo horário, sempre sozinho, nunca falei com ninguém e continuei minha vida. Hoje em dia, atendo 3 ou 4 corpos por dia. A maioria vem com nome, família, história, mas alguns não. Chegam como ela, anônimos, frágeis, frios. Às vezes me pego olhando uma cicatriz, um sinal de nascença, tentando ver algo familiar, e quando percebo, eu paro. Porque não quero mais repetir aquela sensação. Uma vez, muitos anos atrás, antes de entrar para o IML, eu disse para um amigo que não me importava em ter sido adotado, que não fazia diferença, que o que importa é quem cria. Eu acreditava nisso, e de certo modo, ainda acredito. Mas saber muda tudo. Saber quem me colocou no mundo e depois sumiu. Saber que no fim, ela voltou para o mesmo hospital onde me deixou. Saber que fui eu que preparei o corpo dela para ser enterrado. Isso muda alguma coisa. Não sei explicar o quê, mas muda. Talvez o mundo seja pequeno demais para esconder certos encontros. Talvez tenha sido coincidência, talvez destino, talvez castigo. Vai saber. O que eu sei é que ninguém jamais saberia se eu não contasse. E eu não contei. Não contei para o meu pai adotivo, que ainda está vivo. Não contei para minha mulher. Não contei nem para mim direito. Só agora, por algum motivo, eu decidi deixar isso sair. Falar uma vez só e depois guardar de novo. Talvez ela soubesse. Talvez não. Para mim, agora, tanto faz. Eu lembro do cheiro antes de qualquer outra coisa. Era o 3º plantão seguido, 17, 18, talvez 19 horas direto, eu nem sei mais. O prédio do IML já estava praticamente vazio quando me chamaram para mais um corpo. Um homem atropelado, sem identificação, em estado avançado de decomposição. Eu só balancei a cabeça e fui, sem reclamar. Só vesti o avental e entrei na sala fria. O que eu vou contar agora
Não tem nada de sobrenatural, não tem invenção nem floreio. E até hoje eu mesmo não sei o que foi, mas foi. E é só isso que me interessa dizer. Naquela madrugada eu só queria terminar logo. O corpo estava numa maca de ferro, já inchado, com o abdômen deformado pelo tempo. A gente aprende a separar o que vê daquilo que sente. Pelo menos era assim até aquele dia. Eu comecei pelos cortes abdominais. Mãos trêmulas, não por medo, mas por esgotamento. Já fazia horas que eu sentia a cabeça latejando, como se tivesse uma pressão constante. Eu suava frio. Meu jaleco já estava úmido no colarinho e o cheiro do ambiente parecia grudar dentro do meu nariz. Decomposição, sangue coagulado, cloro, uma mistura que a gente aprende a ignorar. Mas naquela hora eu não consegui. A última coisa que eu lembro com clareza foi a lâmina deslizando na linha do peritônio e a dor subindo, seca, bem no meio da testa. Uma pressão súbita, zumbido, a luz branca da sala tremulando, a mesa girando e depois nada, quer dizer, quase nada. Porque quando meus olhos abriram de novo, eu não estava mais no meu corpo. Eu estava de pé, no mesmo lugar onde eu costumava ficar durante as necropsias, mas parado, rígido, sem conseguir mexer o pescoço, sem falar. E ali, no chão, entre o armário de inox e a maca, estava o meu corpo. Eu vi exatamente como ele caiu, de lado. A mão direita ainda com a luva azul, esticada no ar, como se tivesse tentado se apoiar em alguma coisa. As pernas meio dobradas, uma sobre a outra. E o rosto virado para baixo, num ângulo estranho. Como se eu fosse só mais um corpo naquela sala. Só mais um. O ambiente estava igual. Tudo. O som do ar-condicionado fazendo aquele ruído grave e constante. A luz fria, pendurada, com uma das lâmpadas piscando de leve. A poça escura embaixo da mesa de necropsia, onde o sangue escorrido tinha acumulado. Nada tinha mudado. Nenhuma música dramática. Nenhuma sensação de paz. Nada. Era só aquilo. Eu olhando para mim mesmo. Inerte. Quente ainda, provavelmente, mas inerte. E o mais estranho, eu não sentia pânico. Não era como em sonho, que a gente se desespera ou tenta correr. Não, eu só olhava. Como quem observa uma sala pela câmera de segurança. Frio, distante, como se aquele corpo no chão fosse só mais um dado, só mais um nome no laudo, só que era o meu. E eu sabia que era eu. A camisa suada por baixo do jaleco, a calça social escura, suja nas canelas, o cordão de crachá ainda pendurado no pescoço. Eu vi tudo, com uma clareza que me enjoou, porque não tinha nenhuma dúvida. Era eu, era o meu corpo que estava ali deitado, sozinho, caído no chão de uma sala que eu conhecia há quase 30 anos. E o mais perturbador não foi ver aquilo, foi perceber que, mesmo vendo, eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia me mover, não conseguia piscar, não conseguia gritar. Só olhar. Um olhar seco, fixo, como se não fosse mais meu também. Eu não sei quanto tempo passou. Pode ter sido 1 minuto, pode ter sido 1 hora, pode ter sido 5 segundos. O tempo naquela cena parecia ter parado. A única coisa que se mexia era o reflexo da luz vibrando na poça de sangue coagulado e o leve movimento da manga do meu jaleco, como se o ar-condicionado estivesse empurrando o tecido. E então, tudo apagou de novo. Quando voltei a mim, de verdade, eu já estava deitado. No mesmo chão, só que de barriga para cima. 2 vozes me chamando. 2 mãos me puxando pelos braços. Eram 2 colegas, legistas também, do plantão anterior. Um deles me perguntou se eu tinha batido a cabeça. Eu só balancei a cabeça devagar e pedi para ir para casa. Ninguém insistiu. Talvez porque tenham visto alguma coisa no meu rosto. Ou talvez porque, no fundo, ninguém quer saber demais dentro daquele lugar. E eu também não falei nada, nem naquele dia, nem nos outros.
Nem para minha mulher, nem para o psicólogo que a instituição me obrigou a visitar meses depois. Nada. Enterrei tudo junto com o que restou da minha tranquilidade profissional. Eu só consegui falar agora, tantos anos depois, porque sei que alguma coisa ficou naquele chão comigo. Algo que não voltou. Depois daquele plantão, eu passei uns dias em casa. Disseram que era exaustão, e era mesmo, mas não era só física. Fiquei deitado por quase 48 horas direto. Não por fraqueza. Era como se meu corpo estivesse ali, mas a minha cabeça não tivesse voltado junto. Tinha um silêncio estranho dentro de mim. Não era depressão, não era pânico, era só oca, como uma casa depois da mudança. Tudo vazio, mas os contornos ainda estão nas paredes. Voltei a trabalhar na semana seguinte. Disseram que era melhor não parar muito tempo, e eu concordei. Achei que voltar para a rotina me ajudaria a esquecer, mas não esqueci. Eu voltei a entrar naquela sala, a mesma, o mesmo piso, as mesmas paredes, a mesma lâmpada com defeito. A maca foi trocada depois, mas o canto onde eu caí ainda estava lá. E pela primeira vez em quase 30 anos, eu tive medo de tocar um corpo. Não era medo do morto, era medo do que eu mesmo tinha deixado ali. Medo de desmaiar de novo e me ver de novo. Medo de não voltar. Eu me tornei mais lento, mais cauteloso, menos frio. Antes, eu fazia os cortes com a precisão de quem aperta um botão. Agora, eu olho para cada corpo tentando imaginar o nome da pessoa. Se tinha filhos, se era alguém que sorriu antes de morrer, se alguém ainda espera por ela em algum lugar. Essa parte nunca me interessou antes, mas desde aquele dia, tudo mudou. Lembro de um caso, algumas semanas depois. Um homem jovem, uns 20 e poucos anos, morreu num acidente de moto. Na ficha dizia, sem acompanhante. Quando tirei a camisa dele, vi uma tatuagem nas costas. Um nome feminino com uma data embaixo. Provavelmente o nome da filha, ou da mãe. Aquilo me travou. Pela primeira vez eu tive vontade de chorar dentro da sala, mas não chorei. Eu só parei por 1 minuto e fiquei ali, olhando, como se esperasse que ele dissesse alguma coisa. E isso passou a acontecer com frequência. Não com todos, mas com alguns. Teve um idoso, meses depois, que chegou sem documentação. O corpo estava magro, mãos inchadas de tanto tempo sem circulação. E eu fiquei ali, segurando aquela mão por alguns segundos. Só para não parecer que ele estava completamente sozinho. Eu que sempre fui o mais técnico, o mais rápido, o mais indiferente, me tornei o mais lento. Não por incompetência, mas porque comecei a carregar junto comigo tudo o que aqueles corpos já carregaram antes de mim. E ninguém percebeu, porque por fora eu continuei o mesmo. Mesmo tom de voz, mesmos passos, mesmo jeito de assinar o laudo. Mas por dentro era como se eu estivesse andando por um lugar com ecos. Tudo que eu via reverberava muito mais do que antes. Eu também passei a notar o cheiro com mais intensidade. Antes era tudo igual. Cheiro de cloro, sangue, desinfetante. Agora, cada corpo parecia ter um odor próprio. Como se o fim da vida deixasse um rastro único no ar. Às vezes, eu voltava para casa e sentia o mesmo cheiro dentro do meu carro, mesmo com a janela aberta. Passei a dormir pouco e, quando dormia, sonhava com a sala vazia, sempre com aquela luz branca, mas nunca era pesadelo, era só repetição. Até que um dia eu sonhei com a mesma cena daquele desmaio, só que dessa vez tinha alguém parado ao meu lado, olhando comigo. Um homem de jaleco, mãos para trás, expressão neutra. E ele olhava para o meu corpo no chão como eu tinha olhado, com frieza, sem pressa, sem surpresa. Acordei suando, mas sem medo. Na verdade, eu me senti observado, como se agora eu tivesse trocado de lugar com o próprio ofício. Como se a morte tivesse feito comigo o que eu fiz com tantos, aberto, examinado, fechado, mas dessa vez por dentro.
É por isso que eu tô contando isso agora. Não para convencer ninguém de nada. Não tô aqui para dizer que saí do corpo, que tive uma visão, que voltei da morte. Nada disso. Eu só sei o que eu vi. E foi real. Se foi o meu cérebro em colapso, se foi um lapso de consciência, se foi um sonho lúcido, eu não sei. E sinceramente, não quero saber. Porque naquele momento, naquela sala, eu me vi. Me vi como eu sempre evitei ver. Vulnerável, solitário, humano. E depois disso, todo aquele escudo que eu construí ao longo dos anos, rachou. Hoje em dia, eu ainda trabalho como legista. Ainda entro na mesma sala. Ainda corto, ainda examino, ainda escrevo laudos. Mas agora, toda vez que fecho um corpo, eu olho mais uma vez antes de cobrir. Só para ter certeza que daquela vez não sou eu ali. Você acredita que a mente pode realmente sair do corpo? Ou tudo isso foi só a maneira que ela encontrou para me avisar que eu estava passando dos meus próprios limites? Se fosse você, o que pensaria ao ver o seu próprio corpo no chão de um necrotério? Eu trabalho no IML faz 12 anos. Nunca fui do tipo que escolheu essa área por paixão, nem porque tinha estômago forte. Foi mais por oportunidade mesmo. O salário era fixo, os horários não eram os piores. E depois de um tempo você se acostuma. Ou aprende a fingir que acostumou. Tem dia que o cheiro entra no nariz e não sai nem depois de 5 banhos. Tem corpo que marca a gente, mesmo quando você jura que é só mais um. Mas a maioria do tempo é automático. A gente liga o modo técnico e vai. Eu não sou médico, não sou legista, não sou perito. Eu sou técnico de laboratório, sou o cara que prepara o corpo, a limpeza, o posicionamento, a aplicação dos conservantes. É tudo comigo. Às vezes sozinho, às vezes com outro colega. Quando o laudo vai demorar, a gente precisa conservar. Injeta formol diluído nas principais veias, às vezes nas cavidades. Depende do estado do corpo, da rigidez, da temperatura, de quanto tempo vai ficar armazenado. Tem protocolo, mas nem sempre as condições colaboram. Essa história que eu vou contar aconteceu há pouco mais de 1 ano. E eu nunca mais consegui esquecer. Não aconteceu nada de espetacular. Não foi notícia em lugar nenhum. Mas, até hoje eu não sei como explicar. O corpo era de uma mulher, 38 anos, segundo a ficha. Morte natural em casa, causas clínicas, nada suspeito, sem inquérito. Veio com um laudo básico. O médico do hospital atestou, liberou, e ela foi trazida direto para a gente para aplicação conservante. Aquilo que a gente chama de preparo padrão. Ela ia demorar para ser liberada por conta de uma burocracia com familiares de fora do estado. Quando ela chegou, o corpo ainda estava, como posso dizer, quente em algumas regiões. Tinha sido encontrado há menos de 3 horas, sem sinais de violência. Estava deitada de lado com expressão neutra. Um corpo comum. Para quem trabalha com isso, parecia até um plantão tranquilo. Eu comecei do jeito de sempre, conferência externa, checagem de identificação, preparação dos materiais. Peguei o frasco de formol que a gente costuma usar, concentração de 10%, diluído na medida. Mas aquele frasco já estava quase no fim. E, sem pensar muito, eu completei com outro frasco que estava ali do lado de um lote que eu não conhecia bem. Era mais concentrado, mas eu não me atentei na hora. Devia ter medido, devia ter conferido. Eu sei disso agora. Comecei a aplicação pela veia femoral. É o ponto que mais usamos. Mas naquele caso, a circulação estava ruim. Os membros estavam pálidos. O líquido não estava se espalhando direito. O que acontece às vezes, principalmente em mortes recentes. Resolvi reforçar pela região do tórax. Não é o mais comum, mas não é errado. Já fiz em outros casos. A diferença foi que naquele dia eu errei o ponto. A agulha encontrou resistência. Tentei ajustar,
mas fui fundo demais. Acabei atravessando o ventrículo esquerdo e o líquido entrou direto, sob pressão. 2 segundos depois, o corpo reagiu. Não estou falando de um espasmo leve. Eu já vi corpo se mover por reflexo, já vi dedo dobrar, olho mexer. Isso é fisiologia, nervos, gases, músculo respondendo. Mas aquilo foi diferente. O corpo dela arqueou com força. A cabeça virou de lado de uma vez. Os ombros encolheram. Os dedos dos pés encolheram como se tivessem levado um choque. Foi tudo junto e muito rápido. Forte, como se tivesse levado uma descarga elétrica. Na hora eu congelei. Meu cérebro quis me dizer que era só reflexo, que eu tinha injetado sob pressão e aquilo gerou uma contração involuntária. Mas no fundo, eu já sabia que não era só isso. Me aproximei devagar, com o coração na garganta. Queria ver se os sinais vitais estavam normais, quer dizer, ausentes. E foi aí que eu vi uma coisa que me tirou o chão. Tinha uma lágrima no canto do olho esquerdo, escorrendo devagar. Não era suor, não tinha suor ali. A sala é gelada, controlada, e não tinha como uma glândula lacrimal funcionar num corpo que está morto há horas. Mas a lágrima descia, devagar, até cair no lençol metálico. Fiquei encarando aquilo, nem conseguia respirar direito. E antes que eu pudesse reagir, o canto da boca dela tremeu, ligeiro, como se fosse tossir. E uma gota de sangue, sangue vivo, vermelho, escorreu do canto dos lábios. Não coagulado, eu recuei na hora. Encostei na bancada. Senti o corpo gelar por dentro. O ar parecia mais denso, o silêncio mais pesado. Verifiquei o pulso. Nada. Pupilas dilatadas, sem reflexo, nenhum sinal vital. Morta. Clinicamente morta. Mas alguma coisa ali não fazia sentido. Eu sabia que não fazia. Pensei em chamar o legista, mas já era fim de expediente. E como é que eu ia explicar? Doutor, o corpo reagiu ao formol e chorou sangue? Era ridículo e assustador. E eu estava sozinho na sala. Fiquei parado ali um tempo que eu nem sei medir. Segundos, talvez minutos, com a cabeça girando, tentando entender o que eu tinha feito ou o que aquilo tinha sido. Meu corpo queria sair correndo da sala, mas minha função não permite esse tipo de reação. A gente se obriga a continuar, mesmo quando não tem certeza de nada. Segurei firme nas laterais da bancada de inox e fui respirando pelo nariz, bem fundo. Olhava para o rosto dela, esperando qualquer outro sinal, mas nada. A lágrima já tinha secado. O sangue, aquela gota só, escorria até perto da orelha, manchando o lençol. O corpo tinha voltado à imobilidade total, como se nada tivesse acontecido. Eu precisava terminar o procedimento. Mas antes, corrigi o ponto da perfuração com gaze e micropore. Reposicionei a cabeça com cuidado, limpei o rosto. Evitei olhar nos olhos de novo. E é até estranho dizer isso, mas naquela hora eu tive a sensação de que ela ainda estava ali, presente, observando. Não viva, mas não exatamente ausente. Fechei os olhos por um segundo, tentei zerar a mente. A gente aprende a fazer isso. Criei um checklist mental, respirei fundo mais uma vez e voltei ao modo automático. Completei o protocolo de conservação com o que faltava, finalizei o preenchimento da ficha e escrevi que houve intercorrência técnica na aplicação. Não especifiquei. Só anotei o lote do conservante e deixei registrado que não utilizei o restante do frasco. Zerei a maca. O que significa deixar tudo limpo, rosto limpo, sem marcas, corpo acomodado, lençol trocado. Mas não me sentia em paz. O cheiro do formol naquela sala parecia diferente, mais forte, mais amargo. Talvez fosse só minha cabeça mexida, mas me marcou. Por dias, não comentei com ninguém, nem no dia nem depois. Não é o tipo de coisa que a gente fala em voz alta. A gente é técnico, a gente é racional. E eu sou o cara que diz, foi só reflexo até quando a unha do morto bate sozinha na bandeja de metal. A gente aprende a justificar tudo com biologia, mas dessa vez
Eu não consegui. Fui embora mais tarde naquela noite. Tomei 2 banhos, mas senti o cheiro do formol até na minha comida. Dormi mal. A imagem da cabeça virando sozinha voltou umas 3 vezes na madrugada. E a lágrima? Aquela lágrima escorrendo num olho seco. Na semana seguinte, sempre que eu entrava naquela sala, dava um passo mais devagar. Olhava as gôndolas de produto, os frascos, o lençol da maca. Tudo parecia mais carregado. Eu sei que é psicológico, mas sei também que é real. O que a gente sente é real, mesmo quando ninguém mais viu. Conversei com um legista, dias depois, num assunto paralelo. Comentei, sem dar muitos detalhes, sobre reações musculares exageradas. Ele disse que já viu corpos com reflexos intensos por causa de calor ou estímulo direto. Mas quando eu perguntei sobre secreção lacrimal pós-morte, ele mudou de assunto. Nunca mais usei aquele lote de conservante. Acabei descartando o frasco, mesmo sem autorização formal. Não anotei isso. Fingi que acabou no uso. Preferi não correr o risco de alguém passar pela mesma situação. E nunca mais apliquei conservante direto na base cardíaca. Sempre que a via femoral não responde, hoje eu troco de método. Espero, reaqueço, mas não faço mais como naquele dia. Tem gente que vai ouvir esse relato e achar que foi tudo coincidência. Reflexo muscular, erro técnico, imaginação cansada. Pode ser, não vou discutir, nem quero convencer ninguém. Mas tem uma coisa que mudou em mim desde então. Antes, quando o corpo chegava, eu colocava as luvas, conferia os dados e começava direto o processo. Agora, eu sempre paro por uns segundos. Me aproximo devagar. Olho bem para o rosto, principalmente nos olhos. É um gesto rápido, discreto, mas é só para ter certeza. Certeza de que não vão se mexer. E mesmo que eu saiba, racionalmente, que corpo morto não chora, não sangra, não treme, tem uma parte minha que continua achando que aquele corpo de mulher de 38 anos não estava totalmente desligado ainda. Que alguma parte dela ainda estava ali por um segundo. Por um erro de cálculo. Um erro meu. Nunca mais me perdoei de verdade por aquilo. Não sei se deveria, mas também não sei se o que eu vi foi erro ou foi aviso. Tudo que eu sei é que, desde aquele dia, toda vez que abro um frasco novo de formol, eu respiro fundo e lembro. E é por isso que hoje em dia, antes de qualquer coisa, eu olho nos olhos, só para ter certeza de que não vão se mexer.